A paz de Jesus, o amor de Maria esteja em vossos corações, da qual foi chamados a ser um povo santo no seu graça e paz, da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Salve Maria Imaculada, sempre virgem. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas aos nossos canais de apologética. As pessoas já não estão mais comentando os meus vídeos por um motivo, porque eles se sentem obrigados a contribuir conosco. Você não é obrigado a contribuir conosco. Os meus vídeos eram vídeos quando eu não pedia contribuição de mais comentários da faixa etária dos inscritos para baixo era o meu. Mas por quando eu passei a pedir uma ajuda que não é obrigatória, é para aqueles que podem e querem, eles não comentam mais. E outros já nem assistem mais, mas que aprenderam aqui. Não veem mais os vídeos, mas que aprenderam aqui. É igual aqueles 10 leprosos curados, né? Só um voltou para agradecer, os outros 9, deram no pé. Mas é assim mesmo, né? Pergunta se me importa com católico. Não me importa. Estou fazendo a minha parte. E o resto se vire. Bom, para quem quer nos ajudar, aí ao lado está o Pix. Pix tá no nome da minha esposa Maria Juliana. Né? Esse Pix é pixtabireciência74@gmail.com. Quer nos ajudar? Tem condições? Nos ajude. Conto com nossas orações. Esse vídeo é um vídeo muito polêmico, principalmente na boca daqueles que não conhecem a Bíblia e nem o contexto histórico da época. Estou fazendo referência ao Antigo Testamento e ao texto que nós vamos debulhar agora na Vulgata Latina de São Jerônimo. A Vulgata Latina de São Jerônimo. Porque o texto vai dar mais uma diferenciada na Vulgata Latina do que da própria Bíblia da Ave Maria. Tá certo? Eu não vou mais nem pedir compartilhe, nem mais meta o dedo no like, porque para mim tanto faz se você vai dar like, se você vai dar dislike, para mim não interessa mais. Não tô nem aí. Você sabe por quê? Vou lhe explicar. Porque o YouTube não dá mais relevância a nada da igreja. A nada. Então, quer dar o dislike, dê, quer dar o like, quer que não quer, não dê. Então, tanto faz como tanto fez. Pergunta se me importa. Então, nós vamos ver essa pergunta que me fizeram, né? E isso é muito polêmico. Inclusive, há muita deturpação por parte das heresias protestantes a respeito disso. E de muitos católicos que seguem essas mentiras e essas baboseiras das heresias atuais. Mas vamos para a Vulgata Latina, porque na Vulgata Latina o sentido da coisa é melhor. O sentido é mais explícito desse texto, não é? Que nós vamos acompanhar. É um texto bastante difícil, bastante discutido, mas repito, se não tiver o contexto da época, não vai conseguir dar uma boa tradução, uma boa interpretação desse texto. Por quê? Porque é um texto enigmático, um texto bastante difícil. Se você não for bom em apologética, você vai se perder e vai cair no mesmo pensamento das heresias atuais e de vários católicos. Irmão Fábio, vá logo o ponto. O ponto essencial é esse. Como é que Deus envia um espírito de mentira para a boca dos falsos profetas? Por que na boca dos falsos profetas tem um espírito de mentira? Deus enviou esse espírito? Tem espírito mau no céu que Deus pode enviar? Não. Deus não envia, mas Deus permite. Essa é a diferença. Mas o texto sagrado da própria Bíblia, da tradução da Ave Maria, vai dizer que Deus enviou, que foi Deus que enviou. Isso é um contexto usado para dizer que Deus permite. Mas nós vamos pegar na Vulgata Latina e você vai ver na Vulgata Latina que no lugar de Deus enviou, tá Deus permitiu.
não é? Se assim Deus não tivesse permitido, não haveria falsos profetas, não haveria se manifestado Lutero, né? Braço direito do anticristo. Então nós sabemos muito bem que nada acontece sem a permissão de Deus, certo? Vamos ao texto. Segundo livro de Paralipômenos, segundo livro dos Paralipômenos, capítulo 18, a partir do versículo 18, certo? Na Vulgata Latina, para quem tem a Vulgata Latina. Para quem não tem a Vulgata Latina, segundo a Crônicas, capítulo 18, a partir do versículo 18. O que era que estava acontecendo nesse contexto? Vamos ao contexto. O contexto era o seguinte: Acabe, idólatra, adorador de Baal, com sua esposa Jezabel, ia subir à guerra. E 50 profetas, ou mais, profetizavam que Acabe ia voltar vitorioso. E mandaram chamar o profeta Miqueias, sim, Miqueias, aquele mesmo que escreveu sobre a Virgem Maria sem pecado, esse mesmo. Então o profeta Miqueias foi chamado e disse: olha, profetize lá conforme os outros profetas profetizam, porque se você profetizar o contrário, você vai sofrer as consequências. E o profeta diz: eu só vou profetizar aquilo que Deus mandar que eu profetize, que Deus mandar que eu fale, né? Por isso sofreu as consequências. E aqui no versículo de número 18 está escrito o seguinte: mas Miqueias prosseguiu: ouve, pois, a palavra do Senhor. Eu vi o Senhor sentado no seu trono, e todo o exército do céu que o circundava à direita, como também à esquerda. E o Senhor disse: quem enganará Acabe, rei de Israel, para que ele marche e pereça em Ramot de Galaad? Veja só. Quem enganará Acabe para que ele suba a Ramon, ou Ramot Temud, mas é Ramon, e volte morto dentro de um caixão? Aí quem é que vai acontecer? Assim como os 7 que vai à presença de Deus, que está na presença de Deus, que são os 7 arcanjos, lá no livro de Jó, quando Deus olhou, tinha 8. E Deus perguntou àquele 8º: quem és tu? De onde vens? Ah, estava por aí dando volta ao mundo. Satanás, né? Que também era um querubim, se colocava sempre na presença de Deus. Foi lá e foi falar de Jó, e Deus permitiu acontecer com Jó. Então, uma coisa é você pegar o texto. Nós estamos vendo aqui o contexto primeiro para chegar no texto, que nós vamos ouvir a questão do espírito mentiroso, ou a questão do espírito de mentira, tá certo? Então Deus disse isso: quem enganará Acabe? Quem é o enganador? Quem é o mentiroso? João 8,44, Satanás, presta atenção. E dizendo, um de um modo e outro de outro. Aproximou-se o espírito maligno. Quem é o espírito maligno? Satanás. Repito, quem é o espírito maligno? Quem é o espírito maligno? Já tô de lado, né? Tô vendo agora no vídeo. Quem é o espírito maligno? Satanás. Atenção. E apresentou-se diante do Senhor e disse: eu irei e o enganarei. O que é que os falsos profetas fazem? Enganam. Chegou um protestante num vídeo meu, no canal Apologético Católico Debate, disse: enquanto você prega a revolta, os protestantes pregam o arrependimento. Eu falei: mentira sua. Enquanto eu prego a verdade, o protestantismo prega a apostasia. Porque o que está na boca de cada pastor, de cada pessoa que sai pregando um versículo bíblico, é um espírito enganador. Então, por isso que Deus permite a Coré 16 de Números. Por isso que Deus permite a Lúcifer enganar Eva, Gênesis 3, Números 16. Deus permite a mesma coisa para Lutero.
capítulo 16, versículo 12 e 13 de Apocalipse, vi sair da boca da Trindade, que ali é a Trindade diabólica, o dragão, a fera e o falso profeta. Satanás, o poder político e Lutero, que é o falso profeta. 3 espíritos malignos semelhantes a rãs, que são espíritos sedutores que vão ao encontro do povo do mundo todo. Para fazer o quê? Para levar a apostasia, para tornar as pessoas em anticristos, em minúsculo, se tornam em anticristos. Os anticristos desse irmão, eles saíram dos nossos, eles eram católicos e se meteram a anticristos. Por isso são anticristos, em minúsculos, servos do anticristo, filhos do anticristo. Olha só. O espírito maligno apresentou-se dentro do Senhor e disse: eu irei e vou enganá-los. E o Senhor disse-lhe: como o enganarás tu? 21. Ele respondeu: eu irei e serei um espírito mentiroso na boca de todos os seus profetas. Acabe aqui é Lutero. E todos aqueles que seguem, né? Que seguem a apostasia de Lutero, recebem esse espírito mentiroso, esse espírito falso, que é um espírito de luz, para enganar. Veja, esses 50 profetas, eles profetizavam em nome de Deus. Eles diziam: eis o que Deus está falando, Acabe vai voltar vitorioso. Miqueias ao contrário. Para cada... Veja só. 50 protestantes. Miqueias representa um católico. Para cada um evangelizador católico, em qualquer parte desse mundo, ou no Brasil, para cada evangelizador católico que evangeliza em determinado lugar, naquele determinado lugar, há 50 protestantes pregando contra ele. Onde ele já anunciou, onde ele já passou, há 50 protestantes, pregadores protestantes. Veja a diferença. Vejam a diferença. A cada católico evangelizador, há 50 protestantes. Vamos fazer aqui uma análise melhor para você entender. Aqui temos nós. Vamos supor que só existisse nós no YouTube, como evangelizadores católicos. Existiria 50 canais protestantes mentindo contra a verdade e apostatando o povo. Você está compreendendo? Você está entendendo sim ou não? Na boca dos filhos de Lutero há o quê? Espírito de mentira. Lutero aqui Acabe aqui é Lutero nos nossos dias. Então veja, meus irmãos, o contexto nos mostra que Deus permite que exista falsos profetas. É permissão de Deus que haja falsos profetas. 1 de Timóteo 4, 1 e 2. O Espírito Santo diz que nos últimos tempos muitos vão apostatar da fé. Aí está, apostatar da fé, abandonar a fé verdadeira, ouvindo a espíritos embosteiros e doutrinas de demônios. Já não sentem mais atrativo pela verdade. As pessoas querem a mentira. Elas estão cegas pelo pecado. Não querem a luz, querem permanecer nas trevas, na parte de luz de Satanás, que é o protestantismo. 2 de Coríntios 11, versículo 4 e versículo 13 a 15. É Satanás se transforma em anjo de luz. Parece bem normal que os seus ministros, seus apóstolos dos nossos tempos, pastores, bispos, missionários, sei lá o que é que se denominam mais, pareçam ser apóstolos de Cristo, servos de Jesus. Não são. São servos que estão a serviço de Lúcifer. Como aqueles 50 que profetizaram a vitória de Acabe. Estava a serviço de quem? De Lúcifer. Já não suporta mais essa doutrina. 2 de Timóteo 4, versículo 2 em diante. Mas
ouvir essa série de mestres, de falsos profetas, de falsos cristos, 24 de Mateus, que farão milagres estupendos. Veja. E disse o Senhor: tu os enganarás e prevalecerás. Deus permitiu Satanás ser um espírito de mentira na boca dos falsos profetas. Todos os falsos profetas que atacam a igreja fundada por Jesus. É o próprio Satanás falando na língua dele. Na boca dele. Veja aqui. Eu enganarei, o Senhor disse. E o Senhor disse: tu enganarás e prevalecerás. Veja, prevalecerás quer dizer que todo o decorrer de todos os tempos continuará o espírito de mentira na boca dos falsos profetas. Como o protestantismo, o espiritismo e todas essas falsas religiões que há no mundo. São espíritos de luz que mentem na língua deles contra a verdade. Só existe uma verdade, não existe meia verdade, nem duas verdades, nem três verdades, não existe, só existe uma verdade. E essa verdade só pode ser entregue para nós, passada para nós com segurança para nos salvar, por aquela que é coluna e sustentáculo da verdade, 1 Timóteo 3,15. A igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Fora dela é pagão, fora dela está na condenação, Mateus 18, 17. Mateus 18, 17. No texto sagrado. Fazer assim. Eu te permito. Olha o que diz. Por que é que eu... Porque na Ave Maria não tem. Deus disse: eu permito você fazer isso. Outra vez, vale a pena salientar: nada acontece sem a permissão de Deus. Tudo é pela permissão de Deus. Sem a permissão de Deus, nada acontece. Está compreendendo isso ou não? E veja só, aí diz 22: repara, pois, o que o Senhor pôs ou permitiu um espírito de mentira na boca de todos os seus profetas. O termo eu permito e eu permiti, no versículo 21 e no versículo 22, ele está entre parênteses. Você sabe por que está entre parênteses? Você sabe por que não tem isso na Ave Maria? Porque para para o escritor da época, como eles não conheciam Satanás, veja que Satanás, lá no Gênesis, pelo escritor, que é Moisés, como não conheciam Satanás, era chamado de serpente. O Satanás no Antigo Testamento era chamado de serpente, era chamado de espírito de mentira, né? Espírito enganador. Ninguém conhecia Satanás. Quem foi que deu a conhecer Satanás? Jesus. Jesus foi quem falou sobre Satanás nos evangelhos. Deu-se a conhecer a Satanás. Era chamado de Beelzebu, como antes de Jesus vir, que nem era. Os judeus diziam que Jesus expulsava demônios pelo espírito de Beelzebu. Era chamado de Beelzebu. Então tinham nomes. Não era conhecido Satanás. Então, quando acontecia um mal com a pessoa, eles atribuíam a Deus. Eles achavam que Deus enviava o bem e Deus enviava o mal. Deus é inacessível ao mal. O mal não pode sair de Deus. Deus é 100% bom. Ah, mas e as guerras, as matanças? Cada época com sua época. Nós estamos falando de um texto completamente diferente de matanças, né? Que tinham que defender. E as cruzadas no Novo Testamento também. Que os cristãos tiveram que defender a fé. Inclusive na época de Santo Antônio, martelo dos hereges. Preste atenção. Então, por que está entre parênteses eu permitirei ou eu permito? Porque no nosso tempo, nós vamos entender perfeitamente que isso é pela permissão de Deus. Não é que Deus enviou um espírito dele. Não. Como diz as outras traduções. Erroneamente, e as protestantes também, para dizer que Deus envia o mal também. Olha, o braço de Deus também é justiça, ele envia o mal.
sabe nem o que é a justiça de Deus e já começa a presumir coisas errôneas. Segue-se o texto. O Senhor permitiu um espírito de mentira na boca de todos os teus profetas. Isso é Miqueias dizendo a Acabe. E o Senhor pronunciou contra ti desgraças. Então, o profeta apanhou por causa disso. O final da história, meus irmãos, Acabe sobe a guerra e volta do jeito que Miqueias profetizou, dentro de um caixão. Na volta, o rei de Judá manda soltar Miqueias. Mas vamos ver outros textos que é atribuído também dentro da Sagrada Escritura. Deixa eu ver aqui com quanto já vai o tempo. Estamos com 21. Então, vamos pegar outro texto aqui, que era os escritores, por não entender, não conhecer a Satanás, atribuíam tudo a Deus. Outro exemplo muito forte no Antigo Testamento é 1 Samuel, capítulo 18, versículo 9. Se você tem a Vulgata, é 1 de Reis 19, 9. Assim está escrito, ó. E o espírito maligno mandado pelo Senhor apoderou-se de Saul. O espírito maligno mandado pelo Senhor. Ou seja, entre parênteses, um espírito maligno veio a Saul com a permissão do Senhor. Ou seja, pela permissão do Senhor. Então eles atribuíam a Deus o espírito maligno mandado por Deus. Mas o certo era, entre parênteses, o seguinte: permitido por Deus. Um espírito Satanás foi atacar Saul com a permissão de Deus, não que Deus enviou. Enviar é uma coisa, permitir é outra. Uma coisa é eu pegar essa Bíblia e enviar para o meu amigo lá na Paraíba. Outra coisa é esse meu amigo estar com essa Bíblia, que é minha, e ele disser assim: eu posso emprestar essa tua Bíblia a um vizinho meu que quer ler ela? Eu falo assim: tá certo, eu permito. Enviar uma coisa permitir é outra. São diferentes. Completamente diferentes. Outro exemplo que nós temos aqui é no Novo Testamento. Prestem atenção. No Novo Testamento, em 2 Tessalonicenses, vamos pegar aqui. Em 2 Tessalonicenses, para nós fecharmos aqui esse vídeo com chave de ouro, que eu tenho outros vídeos para gravar ainda. 2 Tessalonicenses, na manifestação do anticristo, mas aqueles que preparam a manifestação dele, né, as falsas doutrinas, com a apostasia. No capítulo 2, versículo 10 em diante, diz assim, ó: e com todas as seduções da iniquidade para aqueles que se perdem por sua culpa, não abraçaram o amor à verdade, veja, que é a única verdade está na Igreja de Cristo, doutrinalmente falando, que não abraçaram o amor à verdade para serem salvos. Por isso, Deus lhe enviará um artifício do erro. Antes da vinda do anticristo, Deus permitiu que algo acontecesse, um artifício do mal. Quem é? Lutero. Veja. De tal modo que creiam na mentira. Quantas pessoas não estão crendo na mentira protestante? Não são poucos. Veja aí. Na mentira. Para que sejam condenados todos os que não deram crédito à verdade, mas se comprazem na iniquidade. Aí está. Então, meus irmãos, mais claro do que isso não canta um galo. Então, quer dizer, Deus enviava espírito verdadeiramente do mal? Não, mas Deus permitia, porque no céu não tem espírito do mal.
Mesmo hoje os anjos tendo livre-arbítrio, mas eles não vão mais se rebelar contra Deus como fez Lúcifer. Vocês estão entendendo? Então Deus permite. Deus permitir é uma coisa, Deus mandar é outra. Eu mandar essa Bíblia para você é uma coisa, eu permitir você ler essa Bíblia na minha casa é outra coisa. Completamente diferente. Então, vamos com a apologética, mais uma vez lembrando aí, tá o Pix ao nosso lado, para quem quer nos ajudar, nos ajude. Quer compartilhar para seus grupos e para os demais católicos? Compartilhe. Deus abençoe a todos. Salve Roma. Salve Maria Imaculada. Sempre virgem.